Bom, essa vai ser a nossa última aula, então, e a gente vai falar hoje sobre referências. Para você inserir referências, tem alguns pacotes que você pode usar. Um deles é o BibTeX, outro é o BibLaTeX e tem alguns outros ali que dá para você usar. Mas eu vou falar para vocês sobre o BibLaTeX, que eu acho o mais interessante. Só que muitas vezes o que você vai precisar fazer, ele já vem o modelo de referências que deve ser usado, já vem no modelo que você baixar. Então, por exemplo, você vai escrever um artigo para uma revista, você pega o modelo daquela revista, ele já vem com o modelo das referências deles. Já vem adicionado os pacotes necessários e tudo mais. Ou se você for, por exemplo, fazer um trabalho de alguma disciplina e o teu professor pede para que seja nas normas da BNT aquele trabalho. Aí você vai pegar um modelo de trabalho nas normas da BNT, que tem aqui no Overleaf mesmo, você consegue achar, e ele já está lá configurado para a BNT. Mas às vezes, se você quiser colocar as referências, você vai precisar desses pacotes. Então o primeiro pacote é o BibLaTeX. E da mesma forma que alguns outros pacotes ali em cima, você coloca aqui entre colchetes as configurações do estilo que você quer. Então, para você colocar o estilo, você põe primeiro style igual. E aí, se você quer um estilo numérico, você põe numeric. Se você quer autor ano, author year. E tem alguns outros estilos também que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Uma página que eu vou deixar aqui na descrição, que lá vocês podem ver todos os possíveis estilos para colocar aqui, tá bom? Vou deixar por enquanto numérico. E aqui a gente vai precisar carregar o nosso arquivo de referências. Só que a gente ainda não tem esse arquivo, então a gente precisa criar. Então a gente vai voltar aqui, tá? Uma das formas de você criar é você ir adicionando referência por referência manualmente. A outra é você já importar direto do teu Mendeley. Então, se você não usa Mendeley, eu recomendo você usar o Mendeley para você tanto organizar os teus artigos ali, quanto para facilitar o teu trabalho aqui no LaTeX. Então, você pode importar todos os teus artigos do Mendeley de uma vez só. Como é que você faz isso? Vem Upload. Aí, da mesma forma, se você fosse adicionar uma foto, aí você vem aqui, From Mendeley. E aí você clica em Link to Mendeley. Aqui, se a tua conta não estiver conectada no Mendeley ainda, ele vai abrir esta página aqui para você se conectar. Caso você já conectou, então você já passou por essa parte. Mas se não, você conecta na tua conta do Mendeley aqui. Então aqui, conectando a minha conta do Mendeley, ele vai carregar aqui a minha biblioteca do Mendeley. Pode ser que leve algum tempo para fazer isso. Bom, depois de esperar um tempo, às vezes se ele der algum erro aqui nessa hora de carregar, é só você cancelar aqui e fazer o mesmo passo de volta, porque a tua conta já está conectada. Na hora que você clicar aqui no Mendeley, é para ele carregar aqui. Então aqui você tem os teus grupos do Mendeley. Então eu vou pegar este grupo aqui. Então todos os artigos que eu tenho nesse grupo vão ser importados aqui pro Mendeley. E aqui tem o nome do teu arquivo de referências. O padrão é esse references, mas você pode mudar. O que você não pode mudar é a extensão dele. Ele tem que ser .bib. Tá? Então daí você clica em Create. E pronto. Tá aqui o teu arquivo linkado com o teu Mendeley. O que você tem que tomar cuidado quando você fizer isso? Porque aqui, até onde eu sei, ele não atualiza automático. Então, se depois que você fez isso, você adicionou mais um artigo lá no teu Mendeley e você quer citar ele, você tem que vir aqui e dar um refresh. Daí você clica em refresh, ele vai atualizar a tua biblioteca com os novos artigos. Cada artigo ele é usado com essas configurações aqui. Então tem o título, o ano, a revista, os autores.
E aqui, ó, ele tem a classe, se é artigo, se é livro, ou o que for. Logo depois aqui, ó, vejam que eu tenho Zhang 2018. Então vai ser esse o nome que eu vou usar para eu poder citar este artigo aqui. Se eu quiser citar este outro artigo aqui, vai ser esse o nome que eu vou citar lá no meu texto. E assim por diante. Bom, primeiro então a gente precisa carregar agora aquele arquivo de referências. Então a gente usa o comando /add bib resource, esse que ele completou aqui, e coloca o nome desse arquivo aqui, references.bib. E para ele aparecer no final a bibliografia, a gente põe /print bibliography. Então reparem aqui que ele deu um aviso que a minha bibliografia está vazia. Isso é só porque eu não digitei nada aqui no meu texto. A partir do momento que eu começar a digitar, ele já vai reconhecer as referências e vai sair esse aviso daqui. Bom, então vamos supor que eu comecei a escrever alguma coisa aqui e agora eu quero citar o autor que escreveu isso. Então o comando que eu vou usar é /cite, e na hora que eu começo a colocar isso, ele já me dá uma lista de autores aqui para eu citar. Então vamos supor que eu vou citar esse autor aqui. Então eu só vou compilar e vamos ver qual que vai ser o resultado. Bom, então aqui já está a minha referência, está numérica, citada aqui no meu texto. Claro que ela não está da forma com o sobrenome primeiro, das outras formas, por causa que esse é o estilo numeric. Mas tem outros estilos, como eu falei, eu vou mostrar depois para vocês, que ele faz diferente. Se eu quisesse citar mais de um autor, vários artigos falaram sobre isso, então dentro do mesmo site eu ponho vírgula e cito os outros autores. Então vamos supor que eu vou citar 3 autores aqui. Ó, às vezes ele aparece algum erro assim, por exemplo, Down 2020 aqui, porque por algum motivo ele não reconheceu o artigo aqui nas referências. Eu tenho esse problema direto quando eu faço isso de importar direto do Mendeley. Por isso que esse é um dos motivos de eu não gostar de fazer isso. Estou ensinando porque já me pediram para ensinar isso e muita gente gosta. Mas aqui, só para ensinar vocês, eu vou deixar só esses 2 artigos aqui que estão funcionando. E depois eu vou mostrar a forma que eu gosto de fazer. E vou dizer o porquê também que eu gosto de fazer dessa outra forma. Bom, então agora vocês podem ver que ele ficou aqui o número e tal. Aqui ele ficou invertido por causa da forma que eu coloquei aqui. Ele organizou dessa forma por causa do estilo que eu usei. Esse estilo numérico eu não sei como que ele faz para organizar aqui. Mas aqui tem outros estilos que você pode usar. Geralmente não é o numérico que você vai usar. Tem um estilo que é o Chem ACS, que é da American Chemical Society, que nesse estilo ele já corrige aqui, já deixa da forma da revista no caso. Então aqui, para escolher o estilo, você pode entrar no link que eu deixei ali na descrição, que ele vai abrir esta página aqui, ó, Bibliotex, Bibliography, Styles. E aqui você vai ver os estilos possíveis. Então aqui, por exemplo, é como que você escreve ele lá no LaTeX. Então o style name é como você vai dizer lá. Você vai colocar style igual a numeric, alphabetic, author year e assim por diante. Aqui é como que ele vai aparecer no texto e como que ele vai aparecer nas referências. Então aqui no texto ele aparece com chaves e nas referências com chaves também. Aqui o alfabético ele aparece dessa forma aqui, as referências tanto no texto quanto lá nas referências. E é escrito dessa forma. O autor ano, autor título. Tem vários outros aqui. Aqui embaixo tem vários exemplos de algumas revistas. Então é só uma questão de você olhar o tipo de referência que você precisa ou que você mais gosta
se você tem a opção, e usar ele lá no teu LaTeX. A outra forma que eu comentei de fazer as referências seria, ao invés de você importar todas as referências, você criar um arquivo em branco de referências. Então você vem aqui em New File, daí ele vai te dar um arquivo .text para você criar, mas você apaga tudo e põe, por exemplo, ref.bib e cria o teu arquivo. Ele vai criar um arquivo em branco. Tá? Aqui você vai completar as informações com as informações que você tinha aqui, ó. Você que vai completar com as informações aqui. Então, eu gosto de já antes de eu começar a escrever, já criar esse arquivo. E daí, conforme eu vou precisando citar os autores, eu procuro no meu Mendeley a referência, pego a referência daquele artigo lá do Mendeley, já vou ensinar vocês como é que faz isso, e colo aqui. E já volto para o meu texto para citar. Então, para eu fazer isso, eu venho no meu Mendeley, aí eu vou ter aqui vários artigos. Vamos supor que eu quero citar esse daqui, por exemplo. Então, eu vou clicar com o botão direito nele, vou vir em Copy As, BibTeX Entry. Daí ele já copiou, eu volto pro meu texto aqui. Dentro do meu arquivo de referências, eu colo ele. E aqui, ó, Bazan 2019, se eu quiser eu posso mudar o nome para ficar mais fácil de eu lembrar na hora de citar. Eu posso mudar o nome aqui para eu usar lá no meu texto. Tá? E eu vou fazendo isso com cada artigo. Dá um Enter aqui, volta aqui, pega outro artigo, Copy As, BibTeX Entry, vem aqui e dá um Ctrl V. E ele vai copiar as referências. Por que eu gosto de fazer isso? Porque a maioria das referências que a gente tem no Mendeley, a gente não cita. Né? A não ser que você tenha uma pasta específica só para as referências que você vai citar. Mas eu coloco tudo dentro da minha pasta e dentro daquela pasta eu crio outras pastas ali para organizar meus artigos, mas a maioria que eu tenho ali, eu não vou citar. Eu vou citar poucos daqueles. Então, eu acho que fica inviável você ter um arquivo cheio de referências aqui, só para você se confundir depois, porque às vezes você tem um autor lá que você só vai citar ele um artigo dele. Só que no teu Mendeley você tem 10 artigos desse autor. E aí, para você saber qual que é, dá muito trabalho. Você tem que ficar vindo aqui, ver qual que é o artigo, qual que é o nome daquele artigo aqui, ou você ficar tentando aqui, você vem no teu texto, testa um, compila, vê se saiu o artigo certo, compila outro, vê se saiu o artigo certo. Então acho que dá muito trabalho. Então um dos motivos de eu gostar de eu mesmo criar o arquivo de referências é esse, e o outro é porque aqui eu já tive vários problemas de dar aquele erro ali dele não reconhecer um artigo que está aqui e não reconhecer lá. Então, para evitar esses erros, eu prefiro criar o meu arquivo, mas se você quiser, você pode também importar o teu do Mendeley. Só lembra de, com uma certa frequência, você vir aqui em Refresh para ele atualizar os teus artigos. Outro detalhe, que isso é independente de você copiar criar o teu próprio arquivo ou de você importar direto o Mendeley, porque das duas formas que eu ensinei, você vai pegar do Mendeley. Uma coisa muito importante é que o teu Mendeley esteja correto, que você tenha colocado o DOI correto do teu artigo. Dê um procurar aqui, confere se ele veio certo, porque às vezes vem um DOI bugado ali e ele pega um artigo nada a ver. Então às vezes o teu artigo, se você abrir ele, vai ser o artigo certo, mas na hora de você pegar o nome aqui, o abstract dele, o ano, essas coisas, às vezes está tudo errado. E se ele está errado aqui, ele vai sair errado naquele BibTeX Entry, que é o que vem aqui. Então se ele está errado no Mendeley, você vai citar o artigo errado. Então tome muito cuidado para que no Mendeley
ele esteja bem certinho.